Prezados amigos, mais uma vez aqui estamos para essa tarefa de nos encontrarmos e renovarmos a esperança, a fé, a coragem. Eu estou Maria Isabel e a tarefa de hoje sobre essa exposição doutrinária é sobre a liberdade e a consciência. E como sempre estamos amparados por toda uma equipe que nos assessora e que nos ampara, assim como em seus lares os seus bons espíritos amigos, Jesus, nosso Mestre, que a tudo comanda e a todos cuida, eu vos convido a fecharem os olhos e sentirem a presença de Jesus em seus corações e elevando o pensamento ao Criador. Agradecer pelo aprendizado que estamos tendo a oportunidade, pela dádiva da vida, pela bênção da saúde, pela limpeza deste imenso planeta azul, pela coragem de estarmos vivenciando cada dia a nossa verdade. Por tudo isso, Senhor, somos gratos e rogamos a todos os amigos espirituais, aos anjos da guarda, à equipe Bezerra de Menezes, que nos socorra nos momentos de aflição e dor, porque cada um de nós, que acende no seu coração a centelha do amor, desperta na mente a determinação de vencer em si as dificuldades. Que a paz esteja sempre entre nós. Que assim seja. Como dito inicialmente, nosso tema é liberdade e consciência. É um tema trazido por Kardec, questionado aos espíritos maiorais que codificaram e trouxeram esta grande revelação da continuidade da vida e da possibilidade do intercâmbio entre os dois planos. Questionado os espíritos por Kardec a respeito da liberdade e da consciência, na questão 835 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Já na questão nós podemos indagar o quantos de nós nos questionamos sobre a nossa liberdade, sobre a nossa capacidade de realizar e de concretizar coisas, e até onde isso nos leva. Inúmeros poetas, filósofos, nos trazem poemas e escritos sobre liberdade, sobre pensamento, que acalentam a nossa alma. Respondem os espíritos: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. A consciência é um pensamento íntimo. Por que a consciência é um pensamento íntimo? E mais, pertence ao homem, como todos os seus pensamentos. Kardec, instigado, faz a seguinte e sequente pergunta: o homem tem o direito de pôr entraves à liberdade de consciência? Respondem: não mais do que a liberdade de pensar,
porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis a relação de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Então, meus irmãos, podem nos aprisionar, podem nos negar, podem nos escravizar a matéria. A mente, a consciência é livre. O nosso pensamento é livre. É escolha nossa o que vamos fazer a partir do que pensamos. Hoje, a ciência comprova que o nosso pensamento é capaz de coisas inimagináveis. Da telepatia, da intuição, de fortemente orar e concentrar e expandir esta consciência, conversar com o nosso corpo, equilibrar os nossos hormônios, acalmar a nossa mente com aqueles pensamentos que parecem macaquinhos de um lado para o outro, porque a nossa mente sede dos nossos pensamentos, é o transdutor da nossa consciência. A consciência está para além do nosso cérebro, mas nem sempre nós podemos fazer essa conexão. Mas somos livres para buscá-la. Somos livres para desejar e realizar aquilo mais secreto dos nossos sonhos, bons ou não tão bons. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, no item de 16 a 18, nós temos a indulgência. Por que eu trago a indulgência para a liberdade e a consciência? Porque se eu sou livre para pensar e realizar o meu projeto, eu tenho que ser responsável pelos meus atos. É impossível nós falarmos de liberdade sem lembrarmos do livre-arbítrio, sem lembrarmos da responsabilidade, sem lembrarmos de que aquilo que eu fizer ao outro, na mesma intensidade e proporção eu pagarei. E não é pagar porque estamos fazendo errado, é porque estamos num aprendizado. Toda onda mental emitida por mim tem uma frequência que vai sintonizar e vai devolver esta frequência novamente a mim. Então, quando nós falamos de liberdade, eu posso fazer o que eu quero. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é favorável. Por quê? No mais das vezes, adoecemos e sofremos e não nos damos conta que na semana anterior nós praticamos algum ato que feriu alguém, que nós julgamos, e por isso eu trouxe a indulgência. Que diz: sede severos convosco e indulgente para com os outros. Chico Xavier resumia isso. A todos eu dou o direito de ser quem são. A mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Essa é a máxima da responsabilidade. É a consciência gritando. Segue o capítulo dizendo: sede severos convosco e indulgente com os outros. A indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Por que é necessário o arrependimento? Porque todos nós sabemos quando erramos. E se eu não me arrependo do que fiz, como que eu vou corrigir, se eu sequer olho como um erro? Mostrai a todos o anjo da contrição,
que abre suas asas sobre todas as nossas faltas, o nosso belo anjo que nos ajuda e nos auxilia, esse espírito amigo. E aí, meus irmãos, lá na maior prece que a humanidade pôde receber, tem aquela frase: perdoai nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. Se eu quero algo para mim, eu tenho que exigir, eu tenho que fazer, eu tenho que criar aquilo que me é favorável. Amar ao próximo como a si mesmo exige conhecimento. Ter liberdade exige conhecimento. Quando nascemos, crianças pequenas, somos umas gracinhas. Quem tem filhos e netos sabem disso, são os amores, fazem tudo. Com o passar do tempo, eles vão sendo educados, orientados, corrigidos e vão se moldando para o bem ou para o não tão bem, dependendo daquilo que lhe é passado, ensinado, mostrado. Somos nós assim também. Todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Simples na mais pureza, ignorantes sem conhecimento. Vamos encarnar e reencarnar tantas vezes quantas necessárias e em todas as situações possíveis para termos conhecimento, para podermos exercitar conscientemente a liberdade que nos é concedida pelo Pai Criador. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, no capítulo 5 nos ensina: a consciência, na sua realidade, é fator extrafísico, não produzido pelo cérebro, pois possui os elementos que se consubstanciam na forma que se lhe tornam necessária a exteriorização. Essa energia pensante, pré-existente e sobrevivente ao corpo, evolve através das experiências reencarnacionistas, que lhe constituem processo de aquisição de conhecimentos e sentimentos até encontrar a sabedoria. Como consequência, faz-se herdeira de si mesma, utilizando-se os recursos que vai amealhando e deve investir para mais avançados estágios, etapa a etapa. Como disse, somos simples e ignorantes. A cada momento que avançamos, vamos galgando liberdade, vamos educando os nossos sentimentos, tal qual uma criança, até que nós temos real liberdade de consciência. Segue ainda Joana, no mesmo livro. A consciência se expressa em uma atitude perante a vida, um desvendar de si mesma. Amo essa palavra. Porque se eu não sei quem eu sou, como que eu vou me desvendar e me desvelar? Se eu não sei o que gosto, como eu vou saber se o outro gosta? Se eu não sei o que eu sinto, como eu vou saber o efeito das minhas ações? Desvelar-se é olhar-se com amor e carinho. De quem se é e de onde se encontra, analisando depois o que se sabe e o quanto se ignora, equipando-se de lucidez que não permite mecanismos de evasão da realidade. Não finge que sabe quando ignora, tampouco aparenta desconhecer se sabe. Trata-se, portanto, de uma tomada de conhecimento lógico. Muito bem. Se nós olharmos a humanidade, nós evoluímos intelectualmente muito, muito. Nós somos capazes de fazer maravilhas. Pensando nisso, eu trouxe um livrinho bem fininho. Mãos Marcadas,
Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel e outros espíritos, onde Emmanuel diz o seguinte, o título é Cérebro e Coração. O cérebro, em verdade, articulará leis que disciplinem os povos. Parece que ele está falando para nós. Comandará arrojadas experimentações científicas, plasmará ilações filosóficas e religiosas da mais elevada importância na marcha evolutiva da consciência. Medirá as distâncias em pleno céu. Comporá maravilhas com os méritos da palavra. Conquistará o domínio do espaço, erguendo o homem à condição de triunfador do mundo. Descerá com segurança aos mais obscuros labirintos do mar, arrancando-lhes os segredos. Abordará com maestria os enigmas da natureza para solucioná-los em seu próprio favor. Tecerá os primores da arte, estenderá os benefícios da indústria e supervisionará todas as iniciativas da criatura na subida ao plano superior. Entretanto, no coração reside a força criadora do ser, e somente através dele flui a generosa fonte do amor que gera a beleza e glorifica as bênçãos da vida. É por isso que Jesus, o nosso divino Mestre, falou acima de tudo ao coração humano, porque se o cérebro é garantia do progresso na Terra, o coração é a estrela que brilha, soberana, confundindo a terra com o céu, para que a humanidade se integre vitoriosa na luminosa comunhão com Deus. Então, sim, somos capazes de fazer maravilhas técnicas, somos capazes de criar instrumentos, de buscar vacinas, de tratar o corpo, de recompor, de recuperar. Mas basta um coração partido, basta uma dor pungente e todos nós sofremos juntos. Estamos numa época em que a dor faz despertar em nós o amor. Nos dói ver a miséria, nos dói ver os excluídos, nos dói ver os mortos por um vírus tão invisível, tão pequeno. Mas por que nos dói? Para que nos dói? Qual o objetivo? Basta olharmos, irmãos, com os olhos do coração, para percebermos a maravilha do planeta que nós vivemos. Que uma vez retirado o ser humano intelectual, lógico, capaz de criar máquinas e instrumentos que são necessários e facilitam a vida, para que o planeta ressurja, belo, límpido e suave. Para que o amor una toda a população na prática da caridade e do bem, em olhar aquele seu vizinho, em cantar para alegrar alguém, em sorrir com os olhos. Vocês já imaginaram quantas vezes nós sorrimos por educação, mas quantas vezes nós sorrimos no olhar? Lembrem-se, o olhar é a janela da alma. É ela que mostra se você está bem ou não, porque ela está ligada ao coração. Para que estamos passando por tudo isso? Vários e vários colegas palestrantes têm se referido à transição e à mudança. E eu os convido a mudar o coração, porque é no coração que nós vamos encontrar a consciência. É no coração onde brilha a liberdade maior. Quando nós adquirimos consciência, passamos ao real exercício da liberdade. Liberdade é um direito que se consolida
na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo que nela existe. Liberdade. Isso é liberdade. Liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá a vida e a mantém. Joana é abençoada, nos traduz em palavras sentimentos que nós não conseguimos ainda compreender. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 8, nos falsos cristos e falsos profetas, tem uma passagem que eu adoro. No julgamento devemos observar as obras. Se o irmão demonstra exercitar sua melhora através das virtudes cristãs eternas, virtudes cristãs eternas, a primeira delas é a caridade. Caridade é um constante aprimoramento de propósitos que induzem à abnegação e à vitória sobre as tendências primitivas. Tendências primitivas, os nossos instintos, os nossos desejos mais imediatos. O meu desejo, a minha posse, a minha fome. A caridade tira isso, porque isso é ego. A caridade te coloca no nosso. É nosso planeta, é nossa casa, é nossa comida, é nossa humanidade. Segunda virtude, amor. O amor é a vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo. Estamos longe dessa definição. Muito longe. O amor é Deus. Deus é amor. Terceira, a indulgência, clemência, a misericórdia para com todos, porque eu também erro minuto a minuto. Eu não sei o que eu fui e o que eu sou capaz de fazer ainda. Mas eu sei que durante muitas vidas eu devo ter feito muitos atos. E todas as noites eu rezo pedindo: Pai, perdoa as minhas faltas. E Ele me perdoa se eu demonstrar o menor arrependimento. A outra virtude, a bondade. A bondade é um dever de retribuir com alegria e alegrias as dádivas da vida. Quais são as dádivas da vida? Estar vivo. Ter a oportunidade de ter uma família. Ter amigos. Saber que somos filhos de um Criador. E que tudo, absolutamente tudo que nós fizermos, vai dizer onde nós vamos estar. Estas atitudes que conciliam todos os corações e seus atos, assim demonstra, então, eles realmente estão no caminho do bem. Então, se nós praticarmos estas 4 virtudes, a caridade, o amor, a indulgência e a bondade, nós estamos no caminho do bem. Nós somos pessoas melhores do que já fomos. Nós compreendemos o básico. Temos defeitos? Óbvio. Praticamos erros? Sim. Temos raiva? Sim. Falamos mal? Sim. Mas estamos no caminho do bem, porque já entendemos essas virtudes e estamos tentando praticá-la. E uma vez assimilada e vivenciada a liberdade da consciência, escolhemos seguir Jesus, nosso mestre e modelo, afirmando que não, como ele afirmava, que não sou eu que faço, mas é meu Pai que o faz por mim. Entendemos, por fim, que a caridade é o amor real em ação, tal como inscrito no íntimo do nosso coração. Fica claro, então, o disposto no Evangelho, no capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, no item 10, que diz o seguinte:
A caridade material e a caridade moral trata e nos ensina. Somos numerosos na terra, que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira e Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, a liberdade e a consciência do agir. Como também deixais estes grãos ao sabor do vento que os dispersa. Com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Ouvia que ela vos dará bons conselhos. Ouvia, interrogai-a, e frequentemente sereis consolados pelos seus conselhos. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós falamos, nós espíritas falamos que reconhecemos-nos uns aos outros pela vontade e determinação de melhorar em nós as nossas imperfeições, é porque a gente sabe que somos imperfeitos. A gente tem consciência, tem o sentimento íncito, dentro, interno no nosso coração, que diz, olha, nós erramos, olha, nós estamos tentando melhorar, mas estar encarnado ou desencarnado, padecendo com os nossos erros, olhando e nos desvelando de quem somos, dói. Mas a gente sabe que é fazendo a caridade, é praticando a bondade, é exercitando o amor, é entendendo que todos nós erramos, estamos juntos para crescermos num belo planeta escola que se regenera, que sim, nós somos muito amados, que sim, nós precisamos desenvolver este sentimento de sorrir com os olhos, de olhar no outro o melhor de nós, de entender o outro, que o outro precisa do mesmo carinho que eu necessito, que o outro clama, tanto quanto eu, o amor. Amor, como eu disse, Deus em nós. E para terminarmos, Pensamento e Vida, do Emmanuel e o Chico. Introdução do livro, prefácio do livro, melhor dizendo. Perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. É Emmanuel falando, obviamente. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Lembra que nós estamos ao contrário, nós renascemos até a morte. Ele está falando do plano espiritual, nós estamos lendo no plano físico. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano a nossa cartilha simples. Pensamento e Vida, chamamo-los no mundo espiritual e sobre a mesma designação oferecemo-la aos nossos irmãos de luta.
temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Sabedoria, meus irmãos, é necessário pensar logicamente e amar infinitamente. Profundamente gratos a essa equipe espiritual que nos acompanhou, rogamos aos céus que derrame sobre todos nós suas bênçãos, para que possamos exercitar a renovação íntima, o despertar do amor, do sentimento maior, o exercício da bondade, mas acima de tudo, exercitarmos a caridade como forma de encontrarmos a união entre o coração e a mente e assim nos tornarmos um pouco mais sábios daquilo que somos. Que a paz e a luz estejam com todos.